paz e justiça do reino. Nessa tarde, amado, eu quero te convidar a fazer parte de mais um dia no projeto Mulheres com Destino. Estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. E eu te convido a fechar os teus olhos aonde tu estiveres e se conectar com o Senhor. Porque somente temos a nossa oração como ferramenta que fala diante do Senhor, para nos fortalecer, para nos ajudar a nos fazer enriquecermos como mulheres com destino sobre essa terra. Amém? Amém. Senhor Deus, nessa tarde, Senhor, quero te glorificar, Senhor, me apresentar diante de ti, Senhor, apresentar, Senhor, esta reunião, Senhor, de mulheres com destino, Pai, aonde estamos aqui, Senhor, para ter, Senhor, sobre nós o ensino, termos, Senhor, a prática, Senhor, da cultura do Teu reino, Senhor, em qualquer situação. E eu, em especial, Senhor, quero interceder, Senhor, pelas mulheres, Pai. As mulheres que são empresárias, são mães, são pessoas, meu Deus, que estão ali, Senhor, todos os dias, Pai, lutando, batalhando, Senhor, se esforçando, Pai, para cada vez mais, Senhor, aprender sobre o Teu propósito, aprender, Senhor, sobre a Tua palavra, como ser uma boa mãe, como ser uma boa esposa, como ser uma boa mulher neste tempo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque queremos, Senhor, ser fortalecidas, Senhor, por Ti, nesse tempo onde, Senhor Deus, há tantas situações, meu Deus, de caos sobre a terra, mas estamos aqui, Senhor, para bendizer o Teu nome, para abençoar essa terra, Pai, como mulheres sábias, como mulheres justas, meu Deus, como mulheres, meu Deus, que buscam, Senhor, anelar pelo conhecimento da Tua verdade, para que possamos estar, Senhor, cada vez mais prosseguindo em fé. E a única força que nós temos para ser fortalecidas, Pai, é andar, Senhor, conectadas à Tua palavra, é ser íntimas de Ti, Senhor. E neste tempo, Senhor, eu oro, Senhor, pelas mães, pelas empresárias, pelas pessoas, meu Deus, que têm seus trabalhos, meu Deus, e que são efetivas. Queremos, Senhor, cada vez mais colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai. Queremos, Senhor, abençoar essas mulheres e dizer, Senhor, que neste tempo, Senhor, que estamos passando por aflições sobre essa terra, que a Tua mão, Senhor, poderosa, ela, Senhor, estará nos guardando, estará nos suprindo, estará, Senhor, arrancando, Senhor, todo medo, toda angústia, toda dor, Senhor, porque, Senhor, a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E assim, Senhor, queremos, Senhor, estar conectadas, andando, Senhor, através da Tua palavra, tendo intimidade e relacionamento contigo, através da oração, através da Tua palavra, através de louvores de gratidão ao Teu nome. Por isso, Senhor, levantamos altário nesta tarde, Senhor, e convidamos a todas vocês a vir adorar conosco por essa live, em nome de Jesus. Amém. Te exaltarei, meu Deus e meu Rei, cantarei louvores, para sempre te louvarei. Grande é o Senhor e digno de todo louvor. Olho sua grandeza e vejo Tua majestade, Senhor. Toda geração louvará, toda boca confessará que Tu és o único Deus. E quando eu clamar, meu socorro vem de Ti. E quando eu me prostrar aos Teus pés, Tua grandeza me consumirá. Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor.
pois sua glória está sobre nós. Assim nós declaramos, Senhor, que Tu és bendito sobre todas as gerações. Toda geração louvará, toda boca confessará que Tu és o único Deus. Toda geração louvará, toda boca confessará que Tu és o único Deus. Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois sua glória está sobre nós. Digno de louvor, amém? Nesse momento, amados, celebramos ao nosso Deus, porque Ele é poderoso. O seu nome é grande sobre toda a terra, amém? Declaramos esse louvor para adorar, para reconhecer a soberania do nosso Deus. E nós cremos que a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia se estende a todo aquele que crê. Aleluia! Amados, nesse momento nós vamos iniciar a transmissão do projeto Mulheres com Destino. Nós estamos aqui nesse momento na Casa Paterna MAP. Estamos com algumas mulheres do projeto aqui conosco para receber a palavra, para celebrar ao nosso Deus, para engrandecer o nome dEle. E nós temos a missão de poder expandir o reino e compartilhar uma palavra que possa edificar a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que é mulher, você que é guerreira, você que é batalhadora, você que é mãe, é profissional liberal, você que é empresária, você que é do lar. Essa palavra hoje, nós cremos em nome de Jesus que vai poder edificar a sua vida, vai poder levantar você de uma posição que talvez você esteja aí caída, desfalecida, esteja debaixo de uma crise, de uma guerra, mas nós estamos aqui com a missão de poder contribuir para que a palavra do Senhor ela possa ser efetiva na sua vida, amém? Amados, nós cremos que a graça do nosso Deus, ela é aquela que nos levanta, e ela é suficiente para nos tornar mais que vencedoras. Eu quero que você entenda que ser mais que vencedor é para todo aquele que reconhece que Deus é o Senhor da sua vida. Amém? E nessa tarde nós queremos compartilhar com você uma mensagem muito prática que todas nós podemos praticar de manhã, de tarde, de noite, durante o nosso dia, enquanto estamos em casa, produzindo de casa, enquanto estamos na empresa, produzindo da empresa, aonde você estiver. Nós queremos compartilhar uma palavra com você, amados, que fala dos princípios da oração. Eu quero que você entenda que a oração, ela precisa seguir um princípio. Afinal de contas, o nosso Deus, o Senhor Jesus, aquele que é Senhor da nossa vida, Ele nos ensinou que para que o Pai possa nos ouvir, nós precisamos orar com propósito. Amém? E nós devemos orar com propósito. Nós precisamos, na verdade, compreender que a oração ela não é somente uma falácia, ela não é somente lançar palavras ao vento. Orar não é somente você falar, mas orar, existe um conjunto de critérios
no qual o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos praticar. E nós devemos inserir nesse processo de falar, de crer, de se alinhar a uma oração que possa de fato agradar a Deus. Amém? Nesse momento, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, nós iremos ouvir um conselho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele mesmo falou essas palavras e estava ali ensinando como os filhos de Deus devem praticar uma oração com propósito. Amém, amadas? Então nós vamos aqui ler esse texto, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, abra sua Bíblia e leia comigo, amém? É importante você entender que é necessário abrir as Escrituras para observar o que o Senhor Jesus Ele tem a nos dizer, o que Ele tem a nos ensinar. Então nós vamos ler esse texto agora. Nós vamos ver aqui alguns critérios, e eu quero que você enumere aí comigo. Nós vamos ver aqui o primeiro lugar de um critério no qual o Senhor Jesus nos ensinou que deve fazer parte da nossa oração, que deve entrar como um valor. Amados, antes da gente ler, eu quero que você entenda que a oração ela tem caráter, a oração tem valor, a oração ela deve ser aplicada com propósito. A oração a Deus, ela deve de fato seguir um princípio. E o Senhor Jesus aqui nos mostra claramente, amém? Nós vamos ver aqui em primeiro lugar, orar com sinceridade de coração e sem hipocrisia. É o primeiro ponto que nós vamos ler. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. A palavra do Senhor diz assim: Jesus disse: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 6. Tu, porém, amados, o Senhor Jesus falou isso, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Olha que tremendo. O Senhor Jesus, Ele nos deu aqui um critério. Eu posso dizer assim, que o Senhor Jesus, através desse texto, Ele nos ensina claramente como deve ser uma oração com propósito. Amados, você vê que a oração para Deus não é simples palavras. Não é somente você abrir os teus lábios para falar da tua necessidade. Porque em tempos de caos nós vemos muitas pessoas, eu quero dizer para você que é um caminho tremendo, é um caminho de vitória. A oração ela é uma ferramenta espiritual. A oração é uma ferramenta que move as mãos de Deus. A oração é uma ferramenta no qual o Senhor Ele ordena que o seu povo pratique, para que o seu povo seja fortalecido, para que o seu povo tenha comunhão com Ele e para que o seu povo possa vencer espiritualmente todas as ciladas do inimigo. Mas a oração ela não deve ser praticada de qualquer maneira. Você vê que existe nas palavras uma ordem espiritual. E nós vemos aqui o critério no qual o Senhor Jesus falou que a oração ela não deve ser meras palavras de necessidade. Ela não deve ser praticada por você somente nos dias de crise, somente nos dias onde você está triste, onde você está abatida, onde a sua alma está sem esperança. A oração, na verdade, deve se tornar uma prática na sua vida, porque ela deve ser praticada sem hipocrisia, ela deve ser praticada como prioridade, ela deve ser praticada, amados, como algo de extrema necessidade.
e não somente em dias de caos. Eu quero que você entenda isso. E nessa tarde nós estamos aqui para poder te ajudar a compreender melhor esses critérios da oração, no qual o Senhor Jesus mesmo pôde compartilhar com o seu povo. Então nós vemos, olha só no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, não é no muito falar. Às vezes nós estamos com síndrome de ansiedade, e nesse tempo de pandemia nós vemos muitas pessoas saindo da sua rotina, saindo da sua zona de conforto, saindo do seu mundo próprio, e essas pessoas, elas ficam muitas vezes sem chão. Por quê? Porque elas são encontradas em uma realidade, elas vão de encontro, na verdade, a uma realidade que elas não têm experiência, que não lhe é rotineira, que não lhe é conhecida. E nós sabemos, amados, que nesse tempo existem muitas pessoas com síndromes de ansiedade, muitas pessoas entrando em depressão, porque não conseguem, na verdade, gerenciar o seu tempo, não conseguem gerenciar a sua rotina, não conseguem gerenciar as suas atividades. E nós sabemos que o ser humano é um ser que ele deve seguir critérios. Tem muitas pessoas que elas não conseguem viver fora de uma rotina. Isso gera uma ansiedade muito grande. Então, eu quero que você entenda que você deve acrescentar na sua rotina o critério da oração. Porque a oração, ela não será somente uma rotina onde você vai falar com Deus sobre as suas demandas, sobre as suas necessidades, sobre aquilo que você precisa para a sua vida. Mas também se tornará, além disso, uma prática onde você vai poder receber cura, onde você vai poder receber libertação, onde você vai poder receber estabilidade para o seu espírito, para as suas emoções, onde você vai também acrescentar a prática da leitura da palavra, amados, porque a palavra de Deus, ela é remédio para nós. A palavra de Deus, ela é remédio para os nossos ossos, é cura para a nossa alma. A palavra de Deus tem o poder de nos levantar, de nos aproximar de Deus e de nos tornar pessoas firmes, inabaláveis, em meio a muita tempestade, a muito caos. Então eu quero que você entenda que a oração, ela deve ser feita sem hipocrisia. Você não precisa mostrar que você ora para as pessoas ver que você ora. Você precisa orar para você se tornar uma pessoa habilitada no reino de Deus, com autoridade, uma pessoa ousada, uma pessoa capacitada, uma pessoa firme na sua fé, uma pessoa que conhece os caminhos de Deus e que entendem muito bem quais são as rotas que o Senhor irá te conduzir para se tornar uma pessoa vencedora. Amém? Então nós vemos que não é o muito falar, nós vemos que não é o muito pedir, nós vemos que não é o muito se entregar a vãs repetições, mas nós vemos que Jesus, ele verdadeiramente prioriza ou ele dá crédito à oração com sinceridade, a oração sem hipocrisia, a oração que você abre o teu coração para Deus e você pode se derramar, você pode chorar, você pode receber dos braços do Senhor uma palavra, você pode receber dos braços do nosso Deus a força que falta para você se levantar de uma crise. Amém? Você pode receber das mãos do Senhor o fortalecimento para você, então, começar a nortear a tua vida de uma maneira sobrenatural. E nós precisamos aprender esse caminho, porque eu quero que você entenda se você é cristão ou não, se você tem prática de oração ou não. A oração, amados, ela é uma chave que está disponível para todo aquele que crê em Deus. Então, abra sua Bíblia
busque uma palavra. Em cima dessa palavra, tira a experiência da palavra que Deus quer transformar a tua vida. Que Deus quer mexer no teu caráter. Que Deus quer te arrancar de rotas antigas. Que o Senhor deseja verdadeiramente poder entrar na tua vida. Poder entrar nas tuas fragilidades e poder transformar a sua vida. Porque a oração verdadeira, ela gera isso, ela gera um altar onde Deus é adorado. Ela gera um altar onde o Senhor, ali ele recebe sacrifícios de louvor, de adoração. E é isso que Deus se agrada. É nesse momento que você torna o teu coração um altar para Deus, onde verdadeiramente o Senhor vai poder entrar e gerar experiências no teu coração que vão ser únicas, que serão de fato inegociáveis na sua vida e no seu caminhar. Amém? Então nós vamos entender que a oração ela tem princípios, a oração ela tem critérios no qual o próprio Deus estabeleceu para que o seu povo pudesse praticar. Nós vimos aqui que, em primeiro lugar, a oração deve ser realizada com sinceridade de coração e sem hipocrisia. Em segundo lugar, a oração ela tem princípios nos quais nós devemos reconhecer quem é Deus quando nós oramos. Amém? Abra sua Bíblia aí em Mateus 6, versículo 9. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, amadas, olha só, quando nós vamos orar, nós não podemos orar como as experiências anteriores, achando que Deus ele é o nosso empregado, que Ele é alguém que vai realizar as nossas vontades porque nós queremos. Nós precisamos aprender a orar reconhecendo aquele ao qual nós oramos. Você sabia que tem pessoas que oram a Deus e dizem simplesmente assim: Deus, tu tem que fazer isso. E não é assim. Porque Ele é o Senhor. Ele é o soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. Você já parou para observar como você se achega a Deus? Como você reconhece quem é Deus na oração? E nós precisamos entender que Ele é o Senhor e nós somos os seus servos, amém? Nós somos os seus servos. Nós estamos em um momento de oração para buscar o seu favor e não para mandar em Deus. Porque quem é o homem para mandar em Deus, não é verdade? E nós precisamos reconhecer, olha só, o Senhor Jesus, ele entendia esses princípios e Ele nos ensinou dizendo assim: quando vocês orarem, vocês vão em primeiro lugar reconhecer a quem vocês estão orando. E Jesus ele nos disse que nós devemos orar assim, reconhecendo que Deus é o nosso Pai e que Ele está no seu trono nos céus e que o seu nome é santo. Amém? O nome do Senhor é santo. Versículo 10, nós devemos orar para que o reino de Deus venha. Versículo 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, amadas, olha só, primeiro nós temos que reconhecer quem é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele é soberano e que Ele se assenta em um trono de majestade, de justiça, de poder, de autoridade. Amém? E quando nós nos achegamos a esse Deus, nós precisamos entender que esse reino, que é o reino de Deus, ele precisa vir sobre a nossa vida. Ele precisa chegar na nossa casa. Ele precisa chegar nas nossas
entranhas, nas nossas almas, na nossa mente, nas nossas estruturas. E eu quero que você entenda que o Senhor, o Deus único, soberano, Ele é Senhor de um reino inabalável. E esse reino, Ele precisa entrar na tua vida para transformar a sua maneira de viver, para transformar a sua realidade. Porque no reino de Deus não há escassez, no reino de Deus não há crise, no reino de Deus não há injustiça, no reino de Deus não há morte, no reino de Deus não há destruição. Pelo contrário, esse reino que é do Senhor, Ele precisa vir para colocar nossa vida em ordem, para que nós façamos parte desse reino. Amém? E esse reino, amados, Ele irá nos conduzir a fazer, a praticar a vontade desse Deus que é Senhor e é soberano. A palavra diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então você vê que o céu, ele já pratica a vontade de Deus. O céu não tem dificuldade para fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela precisa ser estabelecida na terra. Ela precisa ser estabelecida na minha vida, na sua vida. A vontade de Deus, ela precisa chegar na tua casa. Eu te pergunto, a tua vida hoje está em ordem? Se não está, é porque você não está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Na vontade de Deus não há destruição, não há frustração, não há caos, não há nada que possa frustrar a nossa fé. Amém? Então nós vemos, amados, que quando nós vamos orar, nós necessitamos entender que o critério da oração não é como nós pensávamos. Você não pode dar ordens a Deus. Você não pode somente colocar as tuas vontades na oração. Você deve fazer da oração um relacionamento de adoração, de reconhecimento. Você deve tornar o momento da oração um altar, aonde você se oferece como sacrifício vivo, para que a vontade desse Deus, que não é como os deuses que um dia nós conhecemos, mas é uma vontade soberana, única, que vai poder verdadeiramente trazer estrutura e paz à nossa vida. Amém? Então nós vemos que nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Você já parou para pensar que todas as tuas vontades que você fez até hoje, se elas foram verdadeiramente boas, positivas para você, para a sua família, para a sua vida financeira, para os teus negócios, a sua vontade, você já parou para colocá-la num crivo e saber se verdadeiramente as tuas vontades te levaram ao êxito? Aí fica algo para nós podermos refletir. Mas eu quero dizer para você que a palavra garante que a vontade de Deus, ela nos conduzirá a um caminho de vitória. Amém? Então essa vontade precisa ser feita aqui nessa terra, hoje. Aí na sua casa, aí na sua empresa, aí na sua família. Essa vontade de Deus, ela precisa ser estabelecida, porque ela vai fazer a diferença em tudo o que você fizer e praticar. Amém? Olha só alguns critérios ainda que nós devemos reconhecer que é Deus quem nos abençoa quando nós vamos orar. O versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então você precisa reconhecer que a saúde que você tem, o alimento que você tem, a força que você tem, a provisão que você tem, ela vem das mãos de Deus. Alguns confiam na força do seu trabalho. Alguns confiam na capacidade da sua inteligência. Amados, tudo que você tem, a tua força, capacidade, inteligência, potencial, tudo isso foi Deus quem te deu. Tudo. Eu quero que você entenda isso. Porque quando nós vamos orar, você pode ser uma pessoa habilidosa, cheia de qualidades, cheia de potencial, sim, cheia de força.
cheia de estratégias. Você pode ser uma pessoa superdotada, com um QI elevado, mas eu quero que você saiba que tudo isso não é nada se das mãos de Deus você não reconhecer que vem. Hoje nós vemos toda a terra em caos, vemos toda a terra afligida, pessoas milionárias, pessoas muito ricas, pessoas muito inteligentes, sofrendo de síndromes, abaladas, abatidas, se sentindo muito pequenas. Sabe por quê? Porque o ser humano não é nada se a mão do Senhor não o levantar e não for com ele. Amém? Então nós devemos reconhecer que o nosso pão vem das mãos de Deus, que a capacidade que nós temos vem das mãos de Deus, que a força que nós exercitamos vem das mãos de Deus. Nós devemos reconhecer isso. Amém? E para nós encerrarmos, amados, olha só, a palavra do Senhor nos mostra que é Deus quem nos livra do mal. Ainda aqui, nessa parte 2, Deus nos livra do mal. Deus nos guarda das tentações. O Senhor nos livra do laço do passarinheiro. O Senhor nos livra de tudo que é enganoso, quando o nosso coração é derramado em um momento de adoração, como a oração verdadeira. Então nós vemos que a oração ela deve seguir princípios. Nós vemos em primeiro lugar que a oração ela deve ser praticada com sinceridade de coração e sem hipocrisia. Em segundo lugar, nós vimos que a oração ela deve seguir princípios de reconhecimento quem é Deus. Amém? E em terceiro lugar, a oração ela deve ser praticada primeiro, você perdoando, liberando o seu coração de tudo aquilo que você carrega como fardo, como peso. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amados, isso é algo muito sério. Quando nós vamos orar, nós precisamos liberar o nosso coração de qualquer pendência que possa existir. E aí entra algo que é muito forte. Porque aqui, quando nós vamos orar, nós já vimos que você não vai orar a qualquer pessoa, você vai orar a um Senhor, você vai orar a uma majestade, você vai orar ao Deus único. E esse Deus, quando você entra na sua presença, Ele faz um raio-x do teu coração. Ele sabe como está teu coração. Ele sabe como estão teus pensamentos. Ele conhece você. Ele pode sondar aquilo que está dentro de você e que talvez nem as pessoas que te conheçam tão bem podem ver como você está. É nesse momento onde a palavra ela vem, porque ela vem dizendo para nós que assim como nós buscamos em Deus o abrigo, como nós buscamos em Deus o auxílio, como nós buscamos em Deus o perdão dos nossos pecados, como nós buscamos em Deus a força para seguir, assim também nós devemos liberar a todos aqueles que um dia nos fizeram mal. E eu sei, amados, que nesse tempo, nessa geração, existem muitas pessoas que nos fazem muito mal, mas nós precisamos ter a resiliência. Nós precisamos buscar em Deus a capacidade para despojar o nosso coração de todo mal, de todo fardo, de todo ódio, de todo ressentimento, de toda palavra que um dia foi lançada sobre nós. Hoje, se você parar para conversar com muitas pessoas, a maioria das pessoas guardam fardos, palavras, experiências ruins. A maioria das pessoas guardam
traumas de infância, traumas na adolescência, traumas de quando eram jovens, traumas de marcas que pessoas talvez muito próximas e muito queridas os fizeram mal. Mas como nós nos achegamos a um Deus que é perdoador e perdoou as nossas falhas, está disposto a perdoar as nossas ofensas, nós também devemos entender que nós precisamos nos esforçar para também perdoar. Amém? Porque um dos critérios da oração é que nós possamos liberar o nosso coração. Perdoar, amados, teu pai, tua mãe, teus irmãos, teu esposo, teu cônjuge, que talvez fez muito mal para você. Perdoar pessoas nas empresas. E hoje nós vemos que as empresas é um campo de guerra, onde a competitividade fere muitas pessoas. Hoje as pessoas elas não estão mais dispostas a praticar o amor, a praticar a palavra firme, a praticar princípios de bons relacionamentos. Mas as pessoas hoje se tornaram individualistas. As pessoas hoje se tornaram donas de si mesmas. As pessoas hoje são pessoas orgulhosas, prepotentes. A humanidade hoje está assim. Mas nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos ser pessoas diferentes. Nós precisamos ser pessoas que, porque se aproximam de Deus, irão mostrar uma outra característica. Irão mostrar as características que estão ali, de fato, como marca no nosso coração de experiência com um Deus que é maravilhoso. Amém? Então nós precisamos, amados, entender que na prática da oração, nós precisamos perdoar, nós precisamos liberar perdão, nós precisamos pelo menos mostrar para Deus, no nosso mais íntimo, que nós estamos dispostos a sermos transformados, a sermos novas pessoas, a buscar esvaziar o nosso coração de tantos fardos, de tantas bagagens pesadas, que talvez você carregue aí durante anos e anos e anos da sua vida. Eu vou dizer para você, não que você não tenha direito de sentir raiva, ressentimento, de sentir até mesmo sentimentos ali que você, porque foi ferido, você manifesta um sentimento desse. Mas esse direito, ele não é maior do que a graça de um Deus que nos perdoou. Esse direito não é maior do que uma experiência com Deus que realmente pode mudar o teu coração, que realmente pode mudar as tuas estruturas. E é por causa dessa graça, dessa experiência que nós começamos a ter com esse Deus maravilhoso, que nós abrimos mão do nosso direito, abrimos mão desse sentimento pesado, que afinal das contas só vai te fazer mal, vai ferir as tuas células, vai ferir tuas emoções, vai ferir teus ossos, vai fazer você se tornar uma pessoa amargurada, doente. Porque hoje, amados, eu quero que você entenda que as doenças do século, elas são causadas por traumas emocionais. E não há nada melhor do que ser livre de tudo isso, porque são bagagens muito pesadas. E quando nós nos aproximamos de Deus, o Senhor, Ele nos convida, Ele nos chama para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos reconhecê-lo, para que nós possamos nos relacionar e ter uma experiência poderosa com a sua presença, com a sua graça, com o seu perdão, com a sua provisão, com o seu reino, com o seu amor, com a sua paz, com a sua graça e, acima de tudo, com a sua grandiosa misericórdia. Amém? Então, eu quero nesse momento encerrar essa palavra. Eu quero que você se lembre que quando você for orar, você não pode simplesmente falar meras palavras.
Você precisa, na oração, praticar uma oração verdadeira, sem hipocrisia, com sinceridade de coração. Você precisa reconhecer quem é Deus. E você precisa liberar perdão para todos aqueles que um dia feriram você. Amém? E dessa maneira, a tua oração ela será ouvida. Dessa maneira, a sua oração vai chegar ao trono daquele que é Senhor de tudo. Dessa maneira, você vai poder se relacionar com Deus de uma maneira verdadeira. E você vai poder absorver dele, do teu Criador, tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele criou você para ser. Deus abençoe a sua vida. Nesse momento, a pastora Erilene vem orar por nós. E que o Senhor abençoe ricamente você. Senhor Deus, queremos, Senhor, te reconhecer como fonte de vida, Senhor Deus, que tu nos criou, Senhor. Por isso, Senhor Deus, nessa tarde, nessa virada do dia, Senhor, queremos dobrar nosso coração diante de ti, Senhor. E dizer, Senhor Deus, que queremos ser, Senhor, consertados. Queremos ser, Senhor Deus, ó Deus amado, voltar, Senhor Deus, ao princípio, Senhor, que Tu é a fonte da nossa vida, ao princípio, Senhor Deus, no qual nosso coração, Senhor, amava ouvir a Tua voz, desejava, Senhor, ardentemente o momento, Senhor, no qual, Senhor Deus, Tu vinha conversar com o homem, Senhor. Restaura, Senhor, nossa comunhão contigo, Senhor. Senhor, queremos que Tu tenha no nosso ser, no nosso coração, no nosso espírito, Senhor, lugar de paz, Senhor. Que nós, Senhor, como Tua igreja, Senhor, possamos olhar para Ti e dizer: Pai, Pai querido, precisamos de Ti. Pai querido, estamos aqui contigo e queremos muito, muito andar como Tu nos fez para andar, Senhor. Senhor, tira toda a deformidade das nossas orações. Tira toda a deformidade, Senhor, que nos impede de ter uma comunhão contigo, Senhor. Tira, Senhor, para que verdadeiramente possamos, Senhor, ter um coração, Senhor, remido, Senhor, do Teu Espírito e da Tua vontade, Hoje Senhor. posso ver quão grande és Tu. Posso perceber que Tu sempre cuidas de mim. Da escravidão Tu me libertou para adorar somente ao Senhor. Levantarei minhas mãos e com ânimo Te louvarei. Eu estava caído e me fez levantar. Eu estava cego e hoje posso enxergar. Posso ver Sua grandeza brilhando sobre mim. Eu estava caído e me fez levantar. Eu estava cego, hoje posso enxergar. Posso ver Sua grandeza brilhando sobre mim. Tu és a luz que ilumina toda a terra. Tu és a luz que ilumina o meu ser. Tu és a luz que ilumina toda a terra. Tu és a luz que ilumina o meu ser. Tu és minha cura, Tu és minha salvação. Tu és minha cura, Tu és minha salvação. Eu estava caído e me fez levantar.
Posso ver sua grandeza brilhando sobre mim. Eu estava caído e me fez levantar. Eu estava cego, hoje posso enxergar. Posso ver sua grandeza brilhando